No dia 28 de janeiro, foi o nosso último culto, eu trouxe uma palavra e dei o título de Semear 2026. Muitos estiveram aqui, outros estiveram viajando já, ou com familiares, mas eu trouxe uma palavra sobre semear. Como? O que eu falei? Só pode ter sido dezembro. Obrigado. Dia 28 de dezembro, foi o último culto do ano. Obrigado. E eu trouxe essa palavra de semear 2026, como uma palavra que pode ser um marco de algo que Deus tem para as nossas vidas, para esse ano, como igreja aqui. Que seja algo que a gente aprenda coisas novas sobre semeadura e colheita. E aí eu peguei o texto que Jesus ensinou aos discípulos, que um semeador saiu a semear. Parte da semente caiu no caminho, parte caiu entre as pedras, parte caiu entre os espinhos e parte caiu num solo fértil e que veio a frutificar muito. E conversamos bastante sobre ver esses tipos de solo e, na verdade, só aquela semente que caiu entre os espinhos é ali que eu posso tomar uma atitude. Porque Jesus, na explicação dessa parábola aos seus discípulos, ele diz: a semente que cai entre os espinhos é aquela onde a pessoa recebe, mas as preocupações com a riqueza, os prazeres, crescem sufocando essa planta. E dos 4 tipos de solo, é o único tipo de solo onde eu posso tomar uma atitude. Senhor, eu não quero estar preso com riquezas. Senhor, eu não quero estar preso aos prazeres. Senhor, eu não quero estar me prendendo, estar emaranhado e impedir que a tua palavra cresça e frutifique através da minha vida. E parte do solo caiu, parte da semente caiu em solo bom e frutificou a 30, a 60 e a 100 por 1. E nós vimos também, eu falei no final da mensagem, de que esse ano seria o ano de florescer. Nós ainda tínhamos a árvore de Natal aqui exposta. E ela estava enfeitada com flores. A árvore de Natal você não põe flores em geral, mas ela estava enfeitada com flores. O Senhor está nos mostrando, nos direcionando, nos dando rumo e nos alertando e nos dizendo: esse ano é o ano de florescer. Não sei o quanto vai ser de frutos, mas florescer ainda não é fruto. Mas nós já estamos tendo alegrias. Fevereiro não terminou e nós já estamos tendo alegrias. Tivemos quinta-feira um encontro de homens maravilhoso, que foi tremendo. E a gente percebe, a igreja está florescendo, a igreja está florescendo. As coisas estão acontecendo, Deus está se movendo. E nós só precisamos dizer: sim, Senhor, tudo entregarei, eu me entrego, eu quero andar nesse teu fluxo. E eu gostaria de dar sequência nessa mensagem, mas eu queria ver a vida de Isaac. Isaac, um semeador. Quais são características, ou quais são não, algumas das características, porque eu não vou esgotar esse tema, mas algumas características de alguém que semeia. E Isaac é um personagem bíblico que nos mostra e nos ensina sobre semeadura e algumas virtudes que nós precisamos desenvolver na nossa vida, treinar, disciplinar,
repetir, fazer de novo, e assim crescermos como alguém que gosta de semear, como alguém que entendeu a lei de semeadura e colheita, alguém que sabe que o reino de Deus cresce através de semeadura. Vamos ver algumas coisas. Tem um texto ali que fala sobre que Isaac semeou um campo, nós vamos ver aquilo ali, mas durante a curta história, o pouco que você tem escrito de Isaac, de Abraão tem muito, de Jacó tem muito, mas Isaac é uma pessoa que não deu muito problema, não é? Ali parece que dá para fazer mais curtinho. De Isaac não tem tanta coisa escrita, mas profundo, como a palavra de Deus é. Vamos ver o primeiro texto de Gênesis 25, versículo 21. Você pode acompanhar na tela. Diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Que história bonita. A história de Isaac é uma história bonita de como Abrão enviou um servo para que fosse buscar uma esposa para Isaac. E ele sai para a casa dos parentes ali, e ele diz: mas como é que eu vou achar a certa? Como é que eu vou saber quem eu devo trazer como esposa para o filho do meu Senhor? E ele sai e ele ora, e aqueles capítulos ali são muito interessantes, profundos de ver a direção e como é que ele reconhece qual é a mulher certa. Tinha tantas. E aí ele acha a Rebeca. Deus confirma tudo isso. Ela está disposta a vir. Muito bem. Ela chega até Abrão, até a casa de Abrão, conhece Isaac, e os dois se casam e começam uma vida felizes para sempre. Mas Rebeca era estéril. Rebeca não podia ter filhos. Rebeca não podia ter filhos e Isaac começou a orar por sua esposa. A orar. E ele começou a orar. Ele começou a orar insistentemente e a Bíblia diz que ele orou durante 20 anos por sua esposa. Durante 20 anos ele ficou firme, orando por sua esposa para que ela pudesse ficar grávida. Irmãos, é uma vida de oração. Orar insistentemente, buscar ao Senhor insistentemente. É algo que precisa crescer nas nossas vidas. É algo que precisa ser notório. De que, como talvez a gente diga por aí, a gente não larga o osso, não é? A gente agarrou firme no osso. Mas orar, não só uma vez e, não, já orei, pronto. Mas a tua vida de oração, de buscar ao Senhor, Senhor, isso aqui tem essa situação, até o Senhor te dar uma direção, até o Senhor te mostrar algo na palavra, até Ele te dar uma resposta, uma resolução. Enquanto isso você ora, 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 ora. Isaac orou durante 20 anos por sua esposa. E ela engravidou e aí já vieram gêmeos. Né? Acho que orou 10 anos por cada filho, né? Mas orou e já vieram gêmeos. Esaú e Jacó. E aí a história segue adiante ali. Mas é uma das características de alguém que quer aprender a ser um semeador, é estar firme, estar buscando o Senhor constantemente, adiante, uma vida de oração dedicada, não só antes de comer.
Senhor Deus, obrigado por essa comidinha, amém. Eu estou falando de uma oração, uma vida de oração. Intimidade com Deus. Talvez a gente repita os temas de oração com o Senhor durante muito tempo. Isaac repetiu esse tema durante 20 anos, orando a mesma coisa. Mas você sabe, no teu coração, se é uma oração decorada ou se é uma oração verdadeira, insistente novamente? Você está orando ao Senhor sobre o mesmo tema, mas sabendo que só para o teu pai você pode pedir algumas coisas? Sabendo que é o teu Deus que vai poder responder, e você ora com todo o teu coração, e nem que seja todos os dias a mesma coisa, e você ora intensamente sem ser uma oração decorada. Oração decorada a gente ensina aos filhos pequenos. Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Essa é uma oração que a gente fazia em alemão quando era pequeno. Querido Salvador, me transforme numa pessoa piedosa que eu quero entrar no céu. E aí em alemão ainda rimava. Mas, irmãos, quando nós somos pequenos, quando nós somos ainda meninos na fé, nós temos esses recursos de estar orando, e oramos, às vezes, decoradamente. Mas à medida que nós vamos crescendo na fé, à medida que nós vamos crescendo em intimidade com Deus, nós vamos orando as mesmas coisas, mas com a intensidade de alguém que está falando com o seu Pai. Uma segunda característica de um semeador é de ele estar indo ou fazendo aquilo que o Senhor indicar. Vamos ver aqui o próximo versículo. Gênesis 26, 2. E o Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Houve uma grande fome. Isaac estava na terra prometida. Já era algo que Deus havia prometido para Abrão. Abrão se moveu, saiu da sua casa, da sua parentela, da terra em que ele habitava, e ele foi para uma terra que Deus iria mostrar para ele. E ele saiu sem saber para onde ir, mas com a fidelidade de Deus é que se chega ao local prometido. E aí, Abrão já vive por lá. E Abrão passou por uma grande fome naquela terra prometida. E naquela época, ele decidiu sair de lá e ir para o Egito. Passou um tempo lá, voltou. Novamente, eles são peregrinos naquela terra prometida, na terra que Deus iria dar aos seus descendentes. E agora Isaac. E a Bíblia diz que houve uma grande fome. Não aquela de Abrão, dos tempos de Abrão, mas uma outra. Houve novamente uma fome. E Isaac decide ir para o Egito. E ele sai caminhando. Ele percebe que a situação aqui está insustentável, ele precisa tomar uma decisão. Irmãos, não tenha medo de tomar uma decisão. Em alemão tem um ditado que diz que um navio em movimento, esse você consegue dirigir. Um navio parado no porto, você não dirige. Não tenha medo de tomar decisão, de agir e de se mover. Mas tenha um coração crente em Deus, de que Ele vai te levar aonde Ele quer. Essa é a diferença de ficar esperando parado ou se movendo, crendo que Deus vai dirigir. E Isaac assim foi. Tomou uma decisão, saiu da terra prometida e foi. Mas com um coração entregue ao Senhor.
E ele, no meio do caminho, Deus aparece e diz, não desça ao Egito. Muito bom que você se moveu, muito bom que você se mexeu, mas aqui eu preciso interferir. Não desça para o Egito. Mas vá para o local onde eu indicar. Queridos irmãos, é um momento pesado, pesado no sentido de intenso nas nossas vidas. Quando Deus começa a nos dirigir e nós não sabemos aonde isso vai dar. Mas à medida que nós vamos tendo esse tipo de experiências, nós vamos crescendo na fé, nós vamos crescendo na confiança. Da última vez deu certo. Senhor, eu não tenho o menor motivo para duvidar de Ti. Eu não sei aonde isso aqui vai dar. Mas eu confio no Senhor, que o Senhor vai me levar para a terra que o Senhor indicar. E uma característica de quem semeia é semear na terra em que Deus indicar. Aquilo precisa esquentar o seu coração. Aquilo precisa vir na sua mente repetidas vezes e você percebe, nossa, mas está me chamando a atenção isso aqui. Esse assunto, esse tema, essas pessoas, essa obra, está me chamando a atenção. Olha como o Marcos nos contou o testemunho dele. O desafio foi feito, claro que não é para mim. Mas algo assim expositário, essa palavra existe? Algo assim como uma esposa veio relembrá-lo, não é? E assim no coração dele, na mente dele, havia uma esposa falando, Marcos, né? Chamando a atenção, mas o Marcos percebe, independente do caminho que Deus escolher para falar, o Marcos percebe, é Deus nesse assunto. E esse é o importante. Esse é o ponto onde você aprende a discernir. Você não sabe muito bem, mas você percebe, é Deus nesse negócio. Querendo te indicar aonde semear. É uma pessoa obediente que busca seguir os passos e a direção e a indicação do Senhor. Uma terceira característica, olha o que aconteceu agora sim, o versículo de Gênesis 26, 12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Isaac parou em Gerar, conforme Deus havia dito. Ele saiu em direção ao Egito, Deus chega no meio do caminho, adiante não vá, fique aqui. E ele obedece. E ele semeia, e ele então tem uma colheita abundante que Deus queria dar para Isaac, porque Deus tinha um propósito com tudo isso. Irmãos, muitas vezes nós queremos ter uma fartura de colheita. Nós queremos colher bastante. Nós queremos colher bastante vidas aqui. Aqui queremos colher vidas e que a igreja fique cheia e que as pessoas venham para cá. O que é que nós estamos semeando para ter essa colheita? Deus quer que nós tenhamos colheita farta. Em todas as ações que Ele nos leva a fazer, Deus quer que nós tenhamos uma colheita farta. Mas Ele também nos ensina a seguir alguns caminhos, alguns passos, algumas diretrizes, algumas disciplinas. Mas a colheita que Deus tem preparado para cada um é uma colheita farta, sim, porque o Senhor abençoava e o Senhor quer te abençoar. E talvez, para você começar a semear,
Talvez para você começar a ter um coração de semeador, comece cantando o louvor de todo o coração, conforme nós cantamos hoje. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Senhor, eu não sei para onde o Senhor vai indicar a minha vida. Eu não sei o que o Senhor tem para a minha vida ainda. Às vezes a gente imagina tanta coisa, né? Eu me lembro a primeira casa que nós construímos. Eu falava para o arquiteto, a Betina e eu trabalhávamos então com o arquiteto, os nossos planos, o que a gente gostaria, isso aqui, deixa esse enfeite, esse estilo. E eu no meu coração, eu tinha firmemente, e eu falava isso também, eu quero construir uma casa para não precisar mais depois mexer e fazer e mudar. Eu quero construir uma casa e ali ficar. Tenha espaço para filhos, para netos, e eu quero construir, vamos fazer direito. Isso é meio alemão, meio menonita assim, né? Já que vamos fazer, então vamos fazer direito. E vamos fazer de acordo aqui. E fizemos. E fizemos de acordo. Pronto. Entramos na casa. Essa seria a casa onde eu passaria a vida. A minha vida durou 9 ou 10 anos naquela casa lá. Deus já mudou a direção, já foi, e fomos para a Alemanha, e aí a gente viu, mas o que vai fazer esse elefante branco aqui? Eu tenho que vender. Pronto. Aquilo que eu tinha firmemente no meu coração, aqui eu fico para sempre, também já tive que vender e vai embora. Faz parte de um coração entregue. Faz parte de um louvor cantado. Tudo entregarei, tudo a Cristo, a ti entrego. Tudo deixarei. Mas vale a pena, vale a pena, vale a pena. Teve uma situação que eu tive que conversar com a Betina e falar, estou percebendo que Deus está nos dirigindo dessa e dessa maneira. Mas isso influencia a você e a toda a nossa família, se eu tomar essa decisão. E ela olhou para mim e disse, o único lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Não tem outro lugar para nós estarmos. É isso aí. Vamos então. Então vamos lá. E vamos tomar a decisão e vamos adiante. Irmãos, o início da semeadura é entregar a sua vida. O início de ser uma pessoa com virtudes que aprende a semear é entregar a sua vida quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Eu entreguei a minha vida para Jesus muitas vezes. Agora, como pastor, eu entrego minha vida para Jesus muito mais frequentemente. Agora, muitas vezes mais, eu digo, Jesus, entra no meu coração, transforma a minha vida. Vamos lá, vamos para o outro versículo. Gênesis 26, 18. Alguém que quer aprender a semear, precisa ser uma pessoa resiliente. Precisa ter isso no seu coração, resiliência. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus haviam entulhado todos aqueles poços. Porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Abraão abriu poços. E por inveja, por Isaac estar crescendo e desenvolvendo, e tendo uma vida com Deus em desenvolvimento, as pessoas tinham inveja dele. E entulharam todos os poços que o pai dele havia
havia cavado. E Isaac vai lá. E em vez de xingar, ele vai e começa a desentulhar poço por poço. Poço por poço. E ele abre para que novamente possa fluir águas vivas, águas boas. Quantos poços foram entulhados na tua vida? Quantos poços outras pessoas entulharam na tua vida? E talvez poços que você diga, mas me trataram assim, daquela maneira, daquele dia. Mas comigo, você não sabe o que eu estou passando. Isso é o inimigo entulhando os teus poços. E a resiliência é um pouco diferente de resistência. Resistência resiste a alguma coisa, mas resiliência é a força de voltar ao estado original. Às vezes a gente vê um trator passando por cima das plantas. E aquelas plantas têm uma resiliência maravilhosa, principalmente quando são mais novas, né? Elas são amassadas. Elas foram... Mas tem aquelas plantas que voltam ao seu estado original. Isso é resiliência. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? Quantas vezes estão tentando entulhar os poços, as coisas boas que você tem? E as pessoas querem estragar. É o inimigo por trás. Mas quantas vezes entulharam os teus poços? Senhor, eu quero ser uma pessoa resiliente. Eu quero ser uma pessoa resiliente. Eu não quero ficar ofendido por palavras, por mágoas, por situações, por dramas. Senhor, me fortaleça, porque eu quero estar alegre na tua presença, cheio do teu amor, na tua presença e na presença dos meus irmãos. Porque é assim que é o meu estado original. Cheio de paz, cheio de alegria, cheio de amor, cheio do reino de Deus, cheio de poder, cheio de comunhão. Esse é o meu estado original. E se querem acabar com isso, eu vou abrir de volta. Isaac desentulhou todos os poços que o seu pai havia aberto. E ele mesmo cavou poços adiante. Ele mesmo cavou outros poços. E ele cavava um poço e não entulhavam, mas dava briga em cima do poço. Os filisteus diziam, não, essa água é nossa e tal. Mas eu que cavei. Não, mas é nosso e assim por diante. E você não pode. E era aquela briga. Pois bem, eu vou cavar outro poço. Eu não vou desistir por causa disso. Eu vou cavar outro poço. Não, mas essa água é nossa e tal, e a mesma coisa, aquele conflito. Eu vou cavar outro poço. Até que finalmente o inimigo desiste de entulhar os teus poços. Até que finalmente você tem uma vitória sobre aquele assunto, sobre aquela situação. Características de um semeador. Resiliência. Eu não desisto. Eu vou adiante. Eu vou estar olhando. No campo missionário, muitas vezes a gente vê alguém que... Opa, pode deixar, eu vou estar junto com você aí. Eu vou ofertar no teu ministério. E muitos missionários relatam que o início é ótimo. E que à medida que os meses vão passando, nem anos, que os meses vão passando, as ofertas caem e caem. Pela falta de fidelidade dos ofertantes. Pela falta de resiliência
dos ofertantes. Eu me alegro que isso não é uma característica daqui. Como igreja, nós temos sido fiéis, resilientes, e eu me alegro com isso. Mas talvez aqui, um e outro, esteja nessa situação, que começa com alegria, e aí esquece. E aí para. Nossa, eu vou sim, nossa, esse ministério aqui, que coisa legal. Aqui, essas missões, eu vou, né? E aí para. Irmãos, resiliência na semeadura. Fidelidade na semeadura. Ficar firme. E se você tem uma memória fraca, eu sou uma pessoa que facilmente esquece. Se eu não tenho um expositário que fala, né? Eu esqueço facilmente as coisas. Eu posso tomar uma medida espiritual e fazer um Pix recorrente. É só perguntar lá no Sicredi como é que faz. Eles te ensinam. Aí você nem precisa mais, você toma uma vez uma atitude. E aquilo vai caindo mês a mês, e aquilo é uma ferramenta para ajudar na tua fidelidade. Use de recursos. Dê um nó na ponta da camisa, a hora que você tirar aquela camisa, por que eu dei esse nó aqui? Ah, porque eu era para ofertar para tal pessoa. Faça algumas coisas, mas seja alguém fiel, resiliente. Não pare. Não pare. Seja resiliente. Seja resiliente. Isaac não desistia. Ele abriu os poços do pai dele, abriu ele mesmo, e ele foi semeando. Como é que você pode semear na tua vida espiritual? Muitas vezes a gente já acha que semeadura tem a ver com finanças. Ok, concordo também. Finanças pode ser um dos itens que você pode semear. Faça isso com alegria. A Bíblia ensina que esse momento deve ser regado de alegria. Então, tá aí, você pode semear finanças desde que tenha alegria em fazê-lo. Mas como é que você pode semear na sua vida espiritual? Eu gostaria de ser um herói da fé. Eu gostaria de ser alguém que está firme ali na fé. Eu gostaria de ser alguém que vive essas coisas com o Senhor. Então comece a semear. Então comece a tomar atitudes de semeadura nessas coisas espirituais. Claro que precisamos orar, ler a palavra de Deus, ter intimidade com Deus, conversar com Ele. Mas também tem algumas atitudes práticas. Marcos nos falou da conferência. A conferência que vai ser no sábado, dia 21. Economia do reino. Um tema que a Bíblia relata e trata e insiste em ensinar é como nós devemos conviver com finanças. E nós vamos ter uma oportunidade agora, da nossa conferência, ter esse assunto em pauta. E se você olhar no teu WhatsApp ali, você vai perceber que precisa ser feito uma inscrição eletrônica. Uma inscrição pelo WhatsApp. Olha que legal. Eu já me inscrevi. Eu já fui lá, já me inscrevi no sábado, dia 21, e eu quero estar lá. Porque eu quero aprender o que esse homem tem para dizer. E isso são semeaduras que eu faço na minha própria vida para que eu possa aprender, crescer e desenvolver. Nossa, os mais antigos aqui, vocês lembram daquela expressão bênção de Toronto? De Toronto Segen. Mas isso é só para o pessoal que assistiu a Copa de 70 também e tal.
Aquilo foi um fervo que aconteceu lá em Toronto, no Canadá, lá. E a gente escutava tanta coisa boa, tanta coisa ruim, ninguém nos falava direito, e a gente não conseguia descobrir o que é certo, o que é errado, o que está lá. Mas não tivemos dúvida. Juntamos um grupo e fomos para lá. Fomos para lá ver. Irmãos, isso custa finanças, isso custa organização, isso custa tempo, isso custa organizar a família toda adiante. Não é só assim sair, viajar e pronto. Mas foi uma semeadura e nós colhemos muito daquela semeadura. Era um movimento que Deus havia feito naqueles anos, foi algo maravilhoso. Passou como tantas coisas que Deus faz, né? Deus faz através de uma maneira e a onda passa. Agora os legendários. Irmão, se você tem vontade de participar dos legendários, procura o Christian aí e deixa Deus te desafiar. Deixa Deus te desafiar. Vai lá e receba disso que Deus está fazendo hoje. Semeie na tua própria vida espiritual. Você visita outras igrejas? Você visita outros cultos? Faz quanto tempo que você só vem para cá, para o culto? Irmãos, aqui é uma bênção. Eu me alegro de estar aqui e a gente gosta de estar aqui. Mas se tem algo que ensina o cristão, ensina a vida cristã, é visitar outras igrejas. Quando eu trabalhava com madeira, eu gostava de visitar outras fábricas. Nem sempre dava certo, nem todo mundo deixava entrar. Mas quando eu conseguia visitar uma outra fábrica de compensados, é uma beleza. Você conhece, você sabe, você conhece, você é da área, e aí você passeia pela fábrica do teu amigo, do teu conhecido, e numa passada você olha, isso aqui é a solução que eu estou precisando. Eu estou me batendo lá um monte, já vi uma solução aqui. Aquilo ali eu faço muito mais fácil e muito mais eficiente que ele. Vou deixar quieto aí, deixa para lá. Você passeia pela fábrica, se você passeia em algum lugar da tua profissão, você vai numa outra leiteria, você vê algumas coisas fáceis de identificar, que você faz diferente, que você pode melhorar para você, ou que você percebe, já estou fazendo melhor. E aí eu descobri depois que com a igreja é a mesma coisa. Visitar outras igrejas é uma bênção, irmãos. É algo maravilhoso. Aqui nós estamos em casa. Aqui é o nosso lar. Mas quando eu vou visitar um outro culto, eu percebo que algumas verdades que eu acho que são imutáveis, os vizinhos não estão nem aí para isso e vivem muito bem. E aí eu sou confrontado e isso é muito bom. Eu percebo, puxa, mas eles têm algo aqui que é bacana. Projeto Portas Abertas, as outras pessoas que vêm nos visitar têm dito, uau, que coisa bacana que vocês têm. Ok, das nossas igrejas aqui em Divitmarsum, só a nossa fica no asfalto, no alto do morro, e aí os outros não têm como fazer isso. Mas eles olham, e o que é que nós podemos fazer nesse sentido? Vamos ter uma ideia assim. Hoje tem galeto lá na segunda igreja lá. E eles vão fazendo também. Irmãos, semear na tua vida espiritual. Busque congressos. Visite outras igrejas. Faz quanto tempo você não foi no culto da segunda igreja? É uma bênção lá. Às vezes, nem quando é conferência aqui, a gente vai lá. Irmãos, semear na própria vida espiritual. Semear. Leitura da palavra.
Leitura da palavra. Às vezes você lê a palavra e é importante você ler, até que um versículo salte aos teus olhos e você medita naquilo. Às vezes você precisa ler volume. Às vezes, eu preciso ler alguns capítulos. E às vezes tem fases que você precisa ler volume da palavra de Deus. Mas vá sendo dirigido pelo Espírito e semeie na tua própria vida espiritual para ter colheita abundante como Isaac recebeu. Jejuns. Jejum é um tema interessante também, não é? E é uma semeadura na tua própria vida espiritual. Existem períodos que Deus te dirige mais intensamente numa área ou na outra. Mas jejum não é uma moeda que você vai colocar naquela armáriozinho do aeroporto ali, onde se coloca a moeda e pluf, cai os tics ali, cai a Coca-Cola. Jejum não é moeda de troca com Deus. Eu estou jejuando para que tal pessoa seja curada. Eu estou jejuando para que tal porta se abra. Jejum não é isso. Jejum é para que o meu coração se alinhe mais ao coração de Deus. Eu quero estar mais próximo do Senhor. E é para isso que eu vou jejuar. Eu quero me aproximar do Senhor. E quem abre porta, cura, faz milagre, assim por diante, é Deus mesmo. Meu negócio é me aproximar do Senhor, ouvir melhor a batida do coração de Deus, estar mais próximo ao coração dele. É para isso que eu jejuo. Irmãos, às vezes pode ser um jejum do café da manhã. Quem trabalha fisicamente aqui tem mais dificuldade em jejuar o dia inteiro, porque o esforço físico é brabo. Mas já pensou em começar de uma maneira leve? Tal dia, e aí você diz, não é que você acorda e hoje vai ser. Naquele dia, eu farei isso. E você pode, de repente, jejuar do café da manhã. E aí você almoça às 11 já, né? Sem dúvida. Mas você pode começar para aprender e desenvolver. E aí, quem sabe, você está com a folga e você diz, naquele dia eu vou jejuar o dia inteiro. Eu costumava jejuar até às 18 horas. Esse era o meu dia de jejum, era até às 18 horas. Teve um período que eu jejuei durante 13 anos, por dizer ininterruptamente, toda semana, toda sexta-feira. Isso me trouxe muita bênção. Semear, buscar. Semear na sua própria vida espiritual, para que você venha a colher muito fruto. Por último, ontem nós tivemos uma reunião do grupo de voluntários. Foi uma coisa maravilhosa ver todos os voluntários, todos que de alguma forma estão envolvidos aqui, nem todos puderam vir, mas os que estão envolvidos aqui de alguma forma. Tivemos um tempo muito gostoso ontem de manhã. E foi muito legal, porque você podia perceber, o Marcos fez uma dinâmica conosco e tal, e invariavelmente a gente percebeu que, mas falta gente. Puxa, poderíamos fazer isso, poderíamos fazer muito mais, mas falta gente. Ok, vamos começar a semear. Vamos começar, eu quero me prontificar. Eu quero ser parte da solução. Não quero só identificar o problema. Eu quero ser parte da solução desse conflito, dessa dificuldade, dessa falta, dessa fraqueza. Eu quero me prontificar. E eu mesmo me lanço como semente
para que as coisas cresçam aqui. Uma característica de um semeador, e com isso eu termino. A característica de um semeador é fundamentalmente um coração entregue a Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado por aquilo que o teu Espírito foi falando ao coração de cada um de uma forma tão particular e tão única. Muito obrigado, Senhor. Senhor, e que a tua palavra que o Senhor lança nos nossos corações venha a trazer fruto, venha a frutificar. Senhor, ajuda-nos a caminhar conforme a tua indicação. Ajuda-nos, Senhor, a sermos resilientes, sem desistir, porque entulharam os nossos poços. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Senhor, ajuda-nos na nossa vida de oração. Querido Espírito Santo, nós precisamos aprender a orar. O Senhor, de qualquer forma, já transforma as nossas orações em gemidos inexprimíveis. Mas, Senhor, nós queremos aprender a orar. Leva-nos, Senhor, a um novo e vivo caminho de oração. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, que o Senhor colocou isso para as nossas vidas, que nós podemos semear, tomar atitudes, repetir, fazer de novo, coisas que são segundo a tua palavra. E o Senhor nos dá oportunidade para que possamos ter colheitas em cima daquilo que semeamos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que o teu nome seja exaltado. Que o teu nome seja glorificado. Tu és um bom Deus. Oramos em nome de Jesus. E que a paz do Senhor Jesus encha o teu coração. E que você tenha um dia de vitória, cheio da alegria, do amor e da paz.